Olá pessoal, boa tarde. Professor Rodrigo Dias Rosa aqui com vocês. Vamos conversar um pouco sobre as novas regras do Simples Nacional, né? Eu fico brincando aí com o pessoal, o simples que não é simples, o simples que é complicado nacional. Vocês estão conseguindo me ouvir? Comenta aí, por favor, no chat se o áudio tá bom, a imagem tá boa, consegue me escutar Olá, tranquilo? pessoal, boa tarde. Professor Rodrigo Dias Rosa aqui com vocês. Certo? Como é que vocês estão aí? Consegue me escutar? Consegue. Vai comentando aí no chat. De onde vocês são? Veio aqui o pessoal lá do Cachoeiro Itapemirim, o pessoal lá do Pará. Recentemente, semana passada, eu estava lá, né, Aurélio? Tivemos uma aula, até tivemos um momento cultural do Simples Nacional, com música e tudo, né? Então, todos conseguem me escutar tranquilo? Como é que vocês estão? O áudio tá bom? A imagem tá boa? E aí, tudo tranquilo mesmo? Então, vamos falar um pouco sobre essas novas regras, né? O Simples Nacional, né, teve uma grande mudança, né? O pessoal de Teresina, da NIT Treinamentos, né? Recentemente tive também em Teresina, tem 15 dias que eu tive por aí, onde a gente conversou um pouco sobre o módulo de Simples Nacional, tivemos uma palestra sobre compliance do Simples Nacional, né? Então, pessoal, aí sejam todos bem-vindos aí o Brasil todo, ó, Bahia, Rondônia, Amazonas, né, Pará, Rio Grande do Sul. Que bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse momento que vamos conversar um pouco sobre essas novas regras, né? Recentemente, né, houve a publicação de duas resoluções do Comitê Gestor e resoluções que têm uma alteração bem significativa no nosso dia a dia, que é o que eu até fico brincando que o simples não é simples, o simples que é complicado, né? E foi bem interessante que esse final de semana eu estava indo para a cidade de Marabá, no Pará, ministrar um módulo de Simples Nacional, e quando o voo para em Recife, estou uma surpresa de duas resoluções sendo publicadas com alterações no Simples Nacional, e a aula minha começava justamente às 18 horas daquele dia. Então imagine, tinha ainda conexões e correr para atualizar esse material e trabalhar lá com o pessoal. Que bom que a gente conseguiu fazer esse trabalho e passar com muita maestria, né, o pessoal, né, lá de Marabá. Então, pessoal, aí um grande abraço, Guarulhos, né, Rondônia, Pará, né? Que bom todos vocês aqui com a gente, né? O momento cultural foi top, ó, e todos amaram, o áudio está ótimo. Que bom, Aurélio. Então vamos lá, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Então, pessoal, o que aconteceu? No dia 3 de dezembro, houve a publicação de duas resoluções do Comitê Gestor, que foi a Resolução 149 e a Resolução 150, que foram publicados, como eu falei recentemente, né, no dia 6 de dezembro, então semana passada. E essas resoluções, ela tem um impacto muito grande na vida da gente, né, que trabalha com contabilidade com as empresas do Simples Nacional. A resolução 149 é uma resolução mais simples, não tem tanto impacto, tem mais impacto para o pessoal lá de Roraima, que é o seguinte, que fala sobre os limites do Simples Nacional. Então, nós sabemos que a empresa, para o ICMS, para o ISS, ela tem aquele sublimite. Então, o sublimite para as empresas do Simples Nacional, que pode ser 1.800.000 ou 3.600.000, porque para estar no Simples Nacional o limite geral é 4.800, né? Então a gente sabe que é uma microempresa, aquela empresa que fatura até 360 mil, e é uma EPP, empresa de pequeno porte, aquela que fatura acima de 360 mil até 1 milhão, até 4.800.000 no ano calendário. Só que para isso são para o Simples Nacional de forma geral. Só que o que é que acontece? Para os estados e municípios, o limite não é o limite de 4.800. Nós temos o famoso sublimite. E a resolução 49, ela altera esse sublimite, porque ela fala o seguinte: para o ano de 2020, então agora a partir de janeiro, o limite para o ISS e para o ICMS é de 1.800.000 para os estados do Acre e Amapá.
certo? Que esse ano houve uma certa mudança. Então, o que acontece? O estado do Acre e Amapá, a partir de 2020, tem um sublimite, né? Já estavam no sublimite de 1.800.000, né? Que nós tínhamos 3 estados, agora só vamos ter 2. E os outros estados, o limite é 3.600.000, certo? Então, o que é que acontece? A partir de 1º de janeiro de 2020, quem trabalha com Acre e Amapá continua o mesmo limite, agora a Roraima que estava lá, ela sai desse limite e vai para 3.600.000, né? E essa é uma das mudanças que nós tivemos na resolução 149. Porém, a resolução 149, ela é uma resolução bem simples, ela fala somente isso, mas o impacto que nós tivemos maior foi através da resolução 150, certo? Porque nós tivemos justamente 2 alterações. Uma foi a resolução 149 e a outra foi a resolução 150. Ambas foram publicadas no mesmo dia 6 de dezembro. E nós vamos conversar um pouco nessa live sobre isso, né? Conta aí para mim no chat como é que vocês trabalham com a empresa do Simples Nacional, né? Justamente vocês têm clientes como microempreendedor individual. Por que eu estou perguntando isso? Porque a resolução do 150 ela tem um impacto também nas empresas, né? Nas empresas, micro e pequena empresa do Simples, também para o microempreendedor individual com relação a algumas atividades. E aí essa resolução ela gerou uma certa polêmica, então a gente vai conversar um pouco aqui sobre isso, sobre o que é que ela traz para a gente, né? Então sejam todos bem-vindos aqui. E o que é que acontece? O primeiro passo que nós tivemos com a resolução 150 foi a questão do prazo de início de atividade. A gente sabe muito bem que quando a gente abre a empresa, abre lá o CNPJ, nós temos um prazo para ter a inscrição municipal e, se a empresa for exigível, a inscrição estadual. Então, no caso, um exemplo bem interessante que eu posso citar, se a empresa é somente de serviço, ela não vai ter serviço que não seja tributado pelo ICMS, ela vai ter somente o que? A inscrição municipal. E antes nós tínhamos o prazo de 180 dias a contar da data do CNPJ. Só que esse prazo agora, o que é que acontece? Ele encurtou mais. Com a tecnologia, com toda essa parte que faz com que as empresas tenham um processo célere na abertura da empresa, o prazo de 180 dias ele foi encurtado para 60 dias. Então, quando você abre uma empresa, quando você faz a abertura da empresa, a abertura do CNPJ, você tem um prazo de 180 dias, que era o prazo que vocês tinham, para enquadrar lá no Simples. Agora não. Agora o prazo é 60 dias, então o prazo encurtou bastante, né? E uma coisa bem interessante, pessoal, é que a lei fala 60 dias, não fala 2 meses não, certo? Então, vamos contar os dias mesmo, porque tem meses que tem 30 dias, tem meses que tem 31. O pessoal está comentando aqui sobre, gosto muito dos MEI, trabalhar com MEI, que é interessante, é um pessoal, né? E aí esse prazo como ficou, pessoal? O prazo agora é 30 dias da data da última inscrição, certo? O prazo ele é 30 dias com... Não consegue me escutar? Estou falando aí, todo mundo consegue me escutar tranquilo? Pronto, o pessoal está falando aqui que já resolveu. Então, o que acontece? Então, retornando, pessoal, o prazo para que a empresa nova entre no Simples Nacional, ele encurtou de 180 dias para 60. Só que esse prazo não se conta logo 60 dias não, certo? Como é o prazo? Ele é 30 dias da data do deferimento da última inscrição, desde que esse prazo não passe o quê? Não passe os 60 dias, certo? Então, o que acontece? Eu abro o CNPJ hoje, eu tenho que fazer a abertura depois da inscrição municipal. Quando eu faço a inscrição municipal, que vamos dizer que a inscrição municipal saiu amanhã e eu não preciso de inscrição estadual, conta-se 30 dias a partir de amanhã, desde que esses 30 dias não ultrapassem 60 dias. Então, o que é que acontece? A gente vai ter que ter um certo cuidado. Então, para a gente trabalhar compliance,
com as empresas do Simples Nacional, o que é que acontece? Nós vamos ter o seguinte caso: abrir o CNPJ, coloca logo lá na sua empresa, né, na sua empresa contábil, uma informação de que esse prazo não pode passar de 60 dias, certo? Da data da abertura do CNPJ. Abrir o CNPJ, vai procurar fazer a inscrição municipal, a inscrição estadual. Só que esse prazo de 60 dias, ele vai encurtar com relação ao quê? À última inscrição. Então, tirou a inscrição municipal, tranquilo, não vou ter inscrição estadual, então o prazo de 60 ele vai encurtar a 30 dias dessa última inscrição. Então, vamos ter muito cuidado com isso, certo? Então, muito cuidado mesmo, pessoal, porque o prazo não é só 60 dias, é 30 dias da última inscrição, desde que não passe 60 da data da abertura do CNPJ. Então, pode ser que é uns 60 dias que esses 60 dias se tornem 45 dias, se torne 35 dias. Então, se no seu município você já está com o sistema de rede SIM, já está com o sistema onde a junta comercial, na hora de fazer a abertura, já faz tudo junto, já faz de forma eletrônica, então o prazo ele vai encurtar de 60 para 30 dias, se sair tudo, né, no mesmo dia. Então, essa é uma questão que tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? A Edneia está perguntando como ficam as pessoas que estão no MEI com KNAIs que saíram na semana do MEI 2020. Então, daqui a pouco vamos conversar sobre isso, Edneia. Não se preocupe, estamos trabalhando o quê? Estamos trabalhando aos poucos com as informações, né, da Instrução Normativa 105, da resolução do Comitê Gestor 150. Então, o que acontece? A gente vai conversar um pouco com relação a isso, certo? Então, não se preocupe, estou vendo aqui o que o pessoal está perguntando. Então, daqui a pouco a gente vai conversar com relação a essa parte do KNAI, certo? Então, se a empresa, você estourou o limite, né? Eu estava perguntando aqui o nosso amigo, né? Você tem que fazer a comunicação obrigatória, né? Lá no Simples Nacional. Então, ficou, com relação ao início da atividade, tranquilo, reduziu de 180 para 60 dias, desde que não passe 30 dias da última inscrição. Então, temos que ter muito cuidado. Então, vocês que trabalham com empresas contábeis, no escritório de contabilidade, tem que ter essa informação muito bem precisa e clara para que seu cliente ele não perca a opção de estar no Simples Nacional por causa de prazo, certo? Outra coisa que nós tivemos com relação ao Simples Nacional são os KNAIs, né? Os KNAIs que são nós temos uma coisa chamada KNAI ambíguo. O que é KNAI ambíguo? São KNAIs onde dentro desse KNAI existem atividades permitidas e atividades impeditivas de estarem no Simples Nacional. Então, o que acontece? Nesse mesmo KNAI, quando a gente consulta lá no IBGE, no sistema CONCLA, tem dizendo quais são as atividades que esse KNAI pode fazer. Então, existem os KNAIs que são ambíguos, como o nome já está dizendo, ambíguos que são atividades que são permitidas e atividades que são não permitidas, então impeditivas de serem no Simples Nacional. E a resolução 150 do Comitê Gestor, ele excluiu 3 atividades ambíguas, e essas 3 atividades ambíguas, elas passam a ser atividades permitidas no Simples Nacional. Então, o que é que acontece? 3 atividades deixaram de ser impeditivas, ambíguas, e passaram a ser permitidas no Simples. E quais são elas? São desenvolvimento de programas de computadores sobre encomenda. Então, se você desenvolve programas de computadores sobre encomenda, não é você vender o programa pronto, não, certo? Sou eu contratar sua empresa para fazer um sistema para mim. Então, é o desenvolvimento sobre encomenda. Outra atividade foi o desenvolvimento de licenças de programas de computador que sejam customizados. Então é muito comum, nós temos a parte de customização de sistema. E o desenvolvimento e licenciamento de programas não customizados. Então, tudo aquilo que você manda fazer, essas 3 atividades, que eram atividades impeditivas que estavam lá no KNAI ambíguo, eles passam a ser permitidas no Simples Nacional, certo? Então, vem aí uma dica. Essa é uma outra alteração que nós tivemos. A primeira alteração que a gente comentou agora foi com relação
ao prazo de opção do Simples Nacional, e essa segunda é justamente o que? Sobre algumas atividades que eram ambíguas e passaram a ser permitidas no Simples Nacional. Rosimeire, gostaria de saber também com relação às atividades do MEI que foram excluídas, que tem esses quinais. Sim, daqui a pouco vamos conversar sobre isso. RM Contabilidade teve um emprego agora de 30/11, ultrapassou a receita de 360 mil. Como devo fazer? Essa pergunta eu preciso saber o seguinte: a empresa está no Simples Nacional. Se ela está no Simples Nacional, não precisa fazer nada, porque o limite do Simples é 4 milhões e 800, certo? Então, não tem essa necessidade em si, não, certo? Então, é uma questão bem interessante. O pessoal pode perguntar aí, que à medida das perguntas a gente vai respondendo. Se tiver algo que está previsto aqui, falar mais na frente, eu peço só que aguarde um pouquinho, que quando chegar no momento oportuno, eu esclareço melhor, certo? Então, essa é a ideia nossa nessa live, passar conhecimento, né, com qualidade e justamente transparência para vocês, porque vamos mudar esse mundo com educação, que a educação transforma as pessoas. E como estava me perguntando aí, como estão as pessoas que estão no MEI com quinais, Edneia? Vamos falar agora algumas atividades que envolvem exclusão do MEI, certo? Com relação ao MEI, nós tivemos 14 ocupações que estavam permitidas no MEI, que foram excluídas. Isso que gerou maior polêmica, certo? Como gerou maior polêmica, o que é que faz? Nós vamos conversar um pouco com ela, porém provavelmente deve ser que saia daqui a algum tempo, né, saia alguma resolução falando com relação a isso. Então, o que acontece? Atualmente, hoje algumas pessoas estavam perguntando se a resolução do comitê gestor ela tinha sido revogada, mas na verdade ela ainda não foi, certo? Então ela está valendo, resolução 150. Então o que acontece? Nós temos 14 ocupações que são permitidas no Simples Nacional, que elas deixaram de ser permitidas, então elas vão ser excluídas do MEI, certo? Então, quem é a empresa do MEI, né, quem é microempresa individual, né, certamente vocês devem ter algumas pessoas que vocês atendem MEI, então me comenta aí nos comentários, né, no chat, se vocês atendem algum MEI, se tem algum MEI que vocês fazem algum trabalho com eles, né, ou de abertura, ou de assessoria, que pode fazer assessoria financeira. Comenta aí pra gente, por favor, qual atividade você faz com o MEI, se você atende realmente a algum microempreendedor individual. Então, 14 atividades deixaram de ser excluídas, deixaram de ser permitidas. Então, elas foram excluídas do microempreendedor individual. E agora, o que é que faz? Então, a partir de 1º de janeiro, porque essas duas resoluções que nós estamos conversando, a do Comitê Gestor, a 149 e a 150, ela entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, se eu faço essa atividade que é permitida pelo MEI, que a partir de 1º de janeiro não pode mais, o que é que eu devo fazer? Você que é microempreendedor individual tem que solicitar o desenquadramento, certo? Então, vocês deverão fazer obrigatoriamente, deverão, não é poderão não, certo? Fazer o desenquadramento até 31 de janeiro. Então, o prazo de vocês fazerem o desenquadramento é 31 de janeiro. Só que quando você fizer esse desenquadramento, o efeito dele vai ser a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, quem tem atividades que foram excluídas do regime do MEI, né, no Simples Nacional que tem o MEI dentro, essas pessoas têm que solicitar o desenquadramento. E se não fizer esse desenquadramento, o que é que pode acontecer? Que é o que o pessoal mais pergunta. O que pode acontecer é o seguinte: a administração tributária, né, então a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, eles poderão fazer o seu desenquadramento de ofício. Ou seja, eles mesmos desenquadram e retroagem a 1º de janeiro de 2020. Então, tome muito cuidado com relação a isso, pessoal. Eu sou de Aracaju, né, no estado de Sergipe, e aqui no meu estado tem muito MEI que está levando alto de inflação. Eu tenho acontecido os MEIs que com 81 mil, que é o 81 mil faturamento, MEI com 300 mil de alta de inflação, por algumas penalidades, por não terem cumprido algumas questões. Então, olha, nós tivemos algumas atividades que deixaram de ser MEI esse ano, né, em 2019,
E agora, nós temos as atividades que deixam de ser MEI a partir de 1º de janeiro de 2020. E o risco tributário é muito grande ficar com essas atividades no seu CNPJ e continuar exercendo essa profissão como MEI, certo? Então tem que solicitar aí o desenquadramento. E para vocês que são contadores, vocês que trabalham com isso, o que é que acontece? É um nicho de mercado, porque além de você poder atender o MEI, essas empresas que estão com essas atividades que nós vamos conversar agora, vai fazer com que seja um novo cliente para você que precisa estar no Simples Nacional de forma como as outras empresas, como microempresa, empresa de pequeno porte, e aí gerar essas obrigações acessórias para a gente, tudo isso. Então a pergunta aqui, Leisandra, o MEI que fizer compras fora do estado, o que fazer? Leisandra, nós temos o seguinte: quando o MEI compra fora do estado, tem que pagar o que a gente chama de complementação de alíquota de ICMS. Aqui no meu estado mesmo, muito MEI tem recebido alta inflação porque compra fora do estado e não paga essa complementação, essa diferença de alíquota, certo? O William está perguntando o seguinte: as atividades que foram excluídas do MEI também são excluídas do Simples? Não, são atividades que foram ser excluídas do MEI, certo? Do MEI, certo? Atendo a 2 salões de beleza e uma cantina, tá? Que interessante aí, Ana Glória, que bom, atende ao MEI aí, né? Esse salão, Ana, fala aí pra gente se esse salão, ele é do MEI, o salão, ou o salão não é do MEI e contrata MEI, porque nós temos a questão do salão parceiro lá na legislação do Simples Nacional. Então, o que acontece? Com isso, a gente vai conversar o seguinte, professor, mas essas resoluções vão ser revogadas? Não é que essa resolução vai ser revogada toda assim, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, que o nosso presidente Bolsonaro colocou nas suas redes sociais dizendo que vai revogar, ainda não revogou, certo? Então a gente vai conversar um pouco. Eu entendo que a resolução ela não vai ser revogada, mas daqui a pouco eu vou explicar porque ela pode ser que seja alterada algumas informações, certo? Então, Cláudia, se não se desenquadrar por conta própria, fica desenquadrada por ofício. Isso mesmo, Cláudia, isso mesmo. Se você não fizer a solicitação, a comunicação obrigatória do desenquadramento, você pode ser excluída de ofício. E de ofício nós temos várias obrigações aí que começam a ter com pagar com multa e juros em atraso, tudo isso, e algumas obrigações que teriam que ser realizadas, certo? Então, fica aí 14 atividades. Então, quais foram essas atividades que deixaram de ser MEI? Astrólogo independente. Eu nem sabia que o astrólogo fazia parte do MEI, certo? Então, o astrólogo ele não pode mais ser MEI. Outra atividade, cantor, músico. Nós temos muitos cantores aí de bar e restaurante. Eles agora não podem ser mais MEI. Então, o que gerou uma certa polêmica nas redes sociais foi justamente isso. Por quê? Porque os cantores se juntaram e começaram a fazer uma movimentação nas redes sociais de que nosso país, nesse governo, não tem a questão de atendimento à cultura, tudo isso. E devido a esse movimento que aconteceu nas redes sociais, o nosso presidente, o presidente Bolsonaro, postou nas suas redes sociais dizendo que determinou ao comitê gestor a revogação da resolução do comitê gestor 150. Então, por isso que gerou uma certa polêmica, porque então imagina agora esse final de semana que eu estava lá em Marabá ministrando aula, na sexta-feira eu estou ministrando aula dizendo, veja a mudança, no sábado eu começo a dizer aos alunos as atividades permitidas, não permitidas, e chega uma mensagem do presidente Bolsonaro dizendo que vai revogar. Então, nós estamos num momento muito de incerteza com relação a isso, certo? Então, porém, até o momento não foi revogada, certo? Então, o que é que acontece? Eu entendo que vai ser revogada algumas atividades, mas por antemão. Então, você que é cantor, você que tem cliente que é cantor, você que é cliente que tem um bar e esse bar está contratando um cantor e esse cantor ele é MEI, provavelmente a partir de 1º de janeiro não pode mais ser MEI. Outra atividade é a parte de jogos, esteticista. Então aí é um caso bem interessante, porque nós temos lá a regra do salão parceiro, e o salão parceiro fala da parte de estética, então o esteticista ele agora não vai poder mais ser MEI. E agora, quem tem o salão parceiro, como é que vai funcionar?
Então é uma regra essa que tem que ter muito cuidado, viu, pessoal? Outra atividade, humorista, né? Então humorista não pode ser mais MEI. Então você tá, então pessoal que trabalha com a parte de humor, principalmente como eu estava recentemente em Fortaleza, né? Então tem lá os repentistas, tudo isso. Quem é humorista não pode ser mais MEI a partir de 1º de janeiro. Deixa eu ver aqui algumas perguntas, né? Toda compra fora do estado deve pagar a diferença de alíquota, certo? O que acontece? Você tem que verificar cada estado, certo? A regra do Simples Nacional é que comprou fora do estado é devido sim à complementação de alíquota de ICMS. Então, alguns estados estão excluindo o MEI por ter comprado fora do estado e não ter pago essa complementação de alíquota, certo? Então, tem que ter cuidado com relação a isso. Outra questão que nós temos aí, os professores e instrutores. Então, outra questão, instrutor não pode ser mais MEI, certo? Eu, professor Rodrigo Dias Rosa, comecei minha vida como MEI, né? Então, eu era professor na instituição e aí via um nicho de mercado onde os alunos precisavam de um certo conhecimento de outra área e aí eu comecei a ministrar treinamento, ministrar aula e aí o que foi que eu fiz? Eu abri um MEI e com isso eu comecei minha vida, né? Hoje eu não sou mais MEI porque eu faço consultoria, porque consultor não pode ser mais MEI, então além de fazer treinamento eu faço consultoria tributária, mas, né, se não fosse isso eu estaria como um MEI. Então, o que é que acontece? Quem é que não pode ser mais MEI? Instrutor de artes e culturas em geral, artes cênicas, cursos gerenciais, olha, muito professor aí tem aberto como cursos gerenciais, então professor às vezes da parte de finanças, professores da parte de coach, tudo isso, tem trabalhado muito. Curso preparatório, então curso preparatório para exame de suficiência, preparatório para OAB, então muitos professores estavam ministrando aula sendo MEI, curso preparatório para o vestibular, para o Enem, tudo isso não pode ser mais MEI. Instrutor de idiomas, instrutor de informática, instrutor de música e professor particular, certo? Beth está perguntando, instrutor de treinamentos independentes. Instrutor de treinamentos não pode mais lá, no curso preparatórios não pode. O professor particular não pode ser mais MEI, certo? Então, por isso que gerou muito essa confusão com relação às atividades, com relação a estar nas redes sociais, que o nosso presidente, né, acabou, né, se pronunciando, dizendo que vai revogar com relação a essas atividades. Olha outra profissão que deixou de ser MEI, proprietário de bar. Só que bar que tenha entretenimento. Olha que coisa interessante isso aqui. Eu fico até brincando, né? Porque nós tivemos recentemente, no início desse ano, nós tivemos o desmembramento da atividade de proprietário de bar. Porque o proprietário de bar, ele tinha um KNAI só. E aí eu acredito que o comitê gestor, já pensando nisso, nessa mudança, o que foi que ele fez? Ele desmembrou essa atividade, colocou proprietário de bar com entretenimento e proprietário de bar sem entretenimento. Agora imagine isso na parte prática. Se você tem um bar que não tem música ao vivo, não tem entretenimento, você pode ser MEI. Agora, se você tem um bar que tem uma música ao vivo, não pode ser MEI. E o cantor que está lá naquela música fazendo o show lá, também não pode ser MEI. Olha, imagina, vamos lá no final de semana, na sexta-feira, tomar uma cervejinha com a família, com os amigos, tá lá no bar, e aí quando eu estou lá, verifico, você é MEI? Não, se tem música ao vivo, não. Se não tiver música ao vivo, pode ser MEI. Olha como fica complexo essa relação, certo? Então, o que acontece? São situações que fazem com que tenha essa mudança, né? Então, são situações que o que acontece? Tem que ter um certo cuidado com relação a isso. Então, instrutores de arte, de cultura em geral, passam a sair. E aí, o que foi que aconteceu? O comitê gestor no site do Simples Nacional colocou uma observação seguinte, ó. Observação: a exclusão dessas atividades do regime está em processo de revisão. Então, por isso que eu digo que não será revogada Rodrigo, entendo que não será revogada a resolução do Comitê Gestor 150 como um todo.
O que pode acontecer é uma mudança nas atividades permitidas e não permitidas no MEI, no microempreendedor individual, porque está aí tá aí a observação no próprio site, né, do Simples Nacional, que diz que, observação bem grande, a exclusão dessas atividades do regime do MEI está em processo de revisão. Então, essas atividades que eu estou falando aqui, que vão ser excluídas a partir de 1º de janeiro de 2020, daqui até lá sairá uma nova resolução alterando essa. Então, imagina, por quê? Por causa desse movimento que aconteceu. Então, eu estou falando aqui uma coisa que provavelmente daqui a uma semana, daqui a alguns dias, pode não ser mais com relação às atividades do MEI. Eu não acredito que as outras partes que nós estamos conversando, como eu falei, a que a gente já começou a falar no início da nossa live, que é o prazo de adesão ao Simples Nacional, né, de opção ao Simples Nacional, e isso que eu acredito que não mude, certo? Aí Cláudia está dizendo, se houver música na rua sem ser dentro do bar, então pode ser MEI, correto? Cláudia, bem interessante aí. Não, mas só que é o seguinte, se a música for na rua, o bar pode, a música não é no bar, tudo bem, concordo contigo, o bar não pode ser MEI, certo? Mas o cantor que está cantando lá fora, lá do outro lado da rua, ele não pode ser MEI, porque cantor não pode ser MEI, o bar que pode, certo? Então, é isso mesmo, né? Então, e o cantor lá no meio da rua, né? O cantor lá no meio da rua, ele não pode ser mais MEI. O MEI com atividade, então acontece, tem que ter esses cuidados todinhos, certo? Então, olha aí a mudança bem grande para a nossa vida com quem trabalha aí com microempreendedor individual, né? Então, é bem interessante com relação a isso, né? Então, olha que situação bem complicada pode acontecer no nosso dia a dia por causa disso, certo? Então, uma alteração foi, como a gente comentou, a opção no Simples Nacional. Outra questão que nós tivemos foi algumas atividades, 14 atividades deixaram de ser do MEI. E mais uma mudança que eu vou falar agora é algumas atividades que houve a mudança somente na sua redação, que foram 4 ocupações. Quais foram essas? A primeira ocupação foi motorista de aplicativo, certo? Motorista de aplicativo, ele pode ser MEI, certo? Então, foi recentemente, teve a resolução permitindo o motorista de aplicativo ser MEI, só que houve mudança na sua atividade. Ele deixa de ser motorista de aplicativo independente para ser motorista por aplicativo ou não independente. Então, na verdade, passa a ser MEI, não é só o motorista do aplicativo como o Uber 99, 2V, né, que eu tive recentemente lá em Itaúna, em Minas Gerais, e lá se usa o 2V. Então, não é isso daí, certo? Então, não é que só quem é motorista de aplicativo pode ser MEI. Motorista de aplicativo ou não, independente. Então, pouco importa se você é motorista de aplicativo ou não, você pode optar para o MEI. Então, houve essa mudança aí, certo? Então, outra atividade que houve mudança na sua nomenclatura é serralheiro sobre encomenda ou não independente para serralheiro, exceto de esquadrias sobre encomenda ou não independente. Então, o MEI houve essa mudança. Então, o serralheiro pode ser MEI, mas não pode fazer esquadrias. Então, é outra questão interessante aí. Outra alteração que foi o transportador intermunicipal de passageiros sob frete em região metropolitana. Essa atividade foi alterada para transportador intermunicipal coletivo de passageiros sob frete em região metropolitana independente, certo? Então, olha aí algumas alterações que tiveram. Outra também foi transportador municipal de passageiros sob frete independente, foi alterado para transportador municipal coletivo de passageiros sob frete independente. Então, algumas nomenclaturas que foram realizadas de forma para melhorar o enquadramento e a questão de como fazer, né, o nosso dia a dia com relação a isso. E com isso nós tivemos também, foi alterado o enquadramento de 2 atividades permitidas para o MEI, que foi alguns quinais. Entre eles nós temos o quinai de comércio varejista de produtos alimentícios em geral, ou especializado em produtos alimentícios não especificado anteriormente, foi mudado para comércio varejista de hortifrutigranjeiros, certo?
Nós tivemos outro transporte, outra atividade foi outros transportes rodoviários de passageiros não especificado anteriormente, né, e outras atividades auxiliares mudado para outras atividades de transporte, né, auxiliar de transporte não especificado. Então houve algumas adequações com relação aí ao motorista de aplicativo independente, então o KNAI ele houve essa alteração, como também o quitandeiro houve essa alteração, né, o quitandeiro era o KNAI 47.29.699, passa a ser 47.24.500. E o motorista de aplicativo independente, ele sai do KNAI 49.29.999 para 52.29.099. Então, algumas atividades houveram essa alteração. E aí nós temos o seguinte, né? Nós temos o que mais preocupa a gente no Simples Nacional, digo a gente como um todo, o empresário, é que foi criado agora a malha fiscal. Malha fiscal no Simples Nacional. Então, olha só, o Simples Nacional agora vai ter um sistema de malha fiscal. Então, que é aquela questão de alterar o PGDAS, você trabalhar lá com o PGDAS. Então, houve uma certa mudança com relação a isso. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Com relação, tem perguntado quais são as atividades, como é que vai ficar, em quais anexos no Simples as atividades que saem do MEI. Então, tem que verificar cada atividade para poder verificar, para poder enquadrar no seu anexo correto. Então, vamos ter cuidado, principalmente quando você tem a parte de serviço, porque a gente sabe que o Simples Nacional nós temos vários anexos, né? Anexo 1, que é anexo de comércio, anexo 2, anexo de indústria, anexo 3, 4 e 5 são os anexos que têm serviço. Então, tem atividades que são permitidas no anexo 4, tem outras atividades permitidas no anexo 5, né? E outras atividades no anexo 3. Então tem que verificar aí cada atividade dessa, né, para poder fazer essa junção e ver em qual anexo enquadrar, certo? Então é isso que tem que verificar. Então, o que acontece? Vamos falar um pouco agora sobre as malhas fiscais. Então, malhas fiscais. Criou o sistema de malhas fiscais no Simples Nacional. É muito comum haver alterações no PGDAS, né, no PGDAS, né, que é onde a gente faz a apuração do Simples Nacional. E às vezes nós temos até algumas situações que faz a alteração, eu estou pagando PIS e COFINS monofásico, né? Eu estou pagando, que era não pagar no Simples Nacional, e acabo fazendo a famosa recuperação de crédito de PIS e COFINS. E com isso eu retifico o PGDAS, né, para gerar esse valor que tem lá, então depois de fazer uma auditoria, e nisso eu gero um novo valor a pagar, que como eu paguei a mais, acabo tendo a recuperação disso e faço um pedido de compensação ou pedido de restituição. Com isso, eu preciso retificar o PGDAS para que gere esse crédito para mim. E recentemente foi alvo de várias operações, a gente sabe muito bem aí no Brasil todo, operações que fez com que foram deflagradas pela Polícia Federal em fraudes com relação às empresas do Simples Nacional, né, que estavam chegando, vendendo crédito, dizendo que conseguia resolver, conseguir tirar certidão negativa, tudo isso, só que eram pessoas que estavam, né, de acordo com a Polícia, né, Federal, de acordo com a Receita Federal, estavam utilizando de forma fraudulenta o que? O PGDAS, retificava, né, para menor, e com isso fazia com que as empresas, né, pagassem e tivessem valor menor a pagar e tivessem muitas vezes uma recuperação. Só que com isso a Receita Federal verificando isso, com certeza o que motivou, eu acredito que na minha opinião foi isso, foi criado agora na Resolução 150 a parte de malhas fiscais com relação ao PGDAS. E com relação a isso, o que quer dizer essa malha fiscais? As declarações retificadoras do PGDAS. Quando foi enviada uma declaração retificadora a partir de janeiro, o que é que acontece? Essas declarações, como é que diz lá a legislação? Ela diz o seguinte: as declarações retificadoras transmitidas pelo PGDAS-D poderão ser retidas para análise com base na aplicação de parâmetros internos estabelecidos por quem? Pela Receita Federal, pelos estados, Distrito Federal ou municípios. Então, agora quando você for mandar uma retificadora do PGDAS, essa retificação poderá ficar retida por parte do poder público, né, por parte da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Com isso, o que é que vai acontecer? Eles vão fazer uma análise para verificar se essa vai ser aceita ou não. E aí, como é que diz o parágrafo 1º A
o parágrafo primeiro diz: a MEPP responsável pelo envio dessa declaração será comunicada com relação a essa retenção e, se necessário, poderá ser intimada a prestar esclarecimentos ou apresentar documentos sobre possíveis inconsistências ou indícios de irregularidades durante essa análise. Então, o texto da lei é bem claro. Você mandou a declaração, mandou a retificação. Se essa retificação tiver algum indício, né, de inconsistência por parte do Estado, município, Distrito Federal, o que é que acontece? Essa declaração ela pode ficar retida. Ela fica retida para análise e você pode ser intimado para fazer esclarecimento. Então, tem que ter um certo cuidado aí quando você for trabalhar em retificação de PGDAS a partir de 1º de janeiro. Então, essa aqui é uma questão, é uma regra que eu entendo que não deve ser alterada, porque a tendência do fisco é incluir malhas mesmo. Então, se for alterada a resolução, eu acredito que é mais com relação a algumas atividades do MEI do que com relação a malhas fiscais, certo? Então, o que acontece? Nós temos aqui algumas perguntas. Isso de malha fiscal só vai a partir de janeiro de 2020, ou seja, qualquer alteração que ocorrer ainda em dezembro de 2019 não entraria na malha fiscal pela Receita. Isso mesmo, Cláudio. Cláudio, é o seguinte, ó. Cláudio está perguntando o seguinte: professor, com relação a essas malhas, se eu fizer agora em dezembro, o que vai acontecer? A legislação entra em vigor a partir de 1º de janeiro, certo? Mas a gente não sabe como é que vai se comportar a Receita Federal, com relação a isso a partir de agora. Então, a legislação é bem clara aqui. As declarações, como a legislação começa a entrar em vigor em 1º de janeiro, diz que as declarações enviadas a partir de 1º de janeiro, elas poderão, não quer dizer que elas vão ficar em malhas, não vão ficar retidas, viu? Elas poderão ficar retidas. E como ela que poderá ficar retida? Se for percebido pelos entes, Estado, município, Receita Federal, se for percebido que alguma inconsistência. E aí você vai ser chamado para intimar, você vai ser intimado para prestar alguns esclarecimentos, certo? A prestar documentos, tudo isso. Então, um exemplo que a gente pode citar bem interessante. Eu faço lá um trabalho de verificação do que foi pago de PIS e COFINS monofásico, porque a gente sabe que PIS e COFINS monofásico dentro do Simples Nacional eu não devo pagar, porque já foi pago pelo fornecedor lá, porque é o regime monofásico. Mono quer dizer um. Então, o que acontece? Quando eu vendo essa mercadoria, não é para eu pagar mais PIS e COFINS dentro do Simples Nacional. Porém, algumas empresas acabam no seu dia a dia correndo, no seu corre-corre, não trabalhando seus cadastros, e faz com que se pague isso 2 vezes. Paga ao fornecedor e paga novamente no PGDAS na sua apuração, porque se a gente não trabalhar segregação de receita no Simples Nacional, a gente não vai conseguir fazer uma apuração correta. Por isso que nos meus treinamentos eu sempre digo, a palavra-chave do Simples Nacional chama-se segregação. Se eu não segrego, eu acabo pagando a mais. Então vamos dizer que você manda essa declaração, você faz essa apuração e percebe que tem lá 50 mil que foi pago a maior de PIS e COFINS monofásico. Você faz a retificação e vai fazer o pedido de restituição lá no portal do Simples. A Receita Federal vai cruzar essas informações que você está solicitando, possa ser que ela chegue e verifique que aquele valor ali teria algo que seria estranho. E aí essa declaração ela vai ficar retida, certo? E você pode ser intimado para prestar esclarecimento e apresentar documentos que comprovem esse crédito que tem sido gerado, certo? Então a questão é essa. Quando essa declaração retificadora ela for retida, ela pode ter duas funções depois, 2 fases. Ela pode ser liberada. Quando é que ela vai ser liberada? Quando, de plano, logo ali, após a análise das justificativas prestadas, então você foi lá, apresentou, você foi solicitado para apresentar, você apresentou o que foi, a administração tributária verifica que cessaram os motivos dessa determinação e ela faz a sua liberação. Então ela pode reter, e você comprova, ela vai lá e libera. Mas ela também pode ser rejeitada. Isso mesmo, ó. Rejeição de PGDAS. Então você vai lá, faz o PGDAS, retificou o PGDAS. A partir do momento que você retifica, não quer dizer que essa informação já é verdadeira não, certo? Porque você retificou o PGDAS, o que é que pode acontecer? Você retificou e esse PGDAS vai ficar retido e ele pode ser considerado rejeitado. E se ele for rejeitado, quando é que pode acontecer essa rejeição? Vai ser quando a administração tributária, independente de intimação, ela considera ter elementos suficientes
para verificar essa inconsistência e irregularidade disso, né? Então, essa declaração ela pode ser rejeitada, então ela não pode nem ser aceita pelo fisco. Olha que coisa interessante com isso. E continuando a legislação, olha o que a legislação diz, ó. As declarações não produzirão efeitos às declarações retidas. Ou seja, você mandou a declaração, você retificou o PGDAS, aquele PGDAS ainda não tem valor. Ah, professor, mas eu mandei porque eu vou pagar aqui bem menor, tal. Não tem valor. Se ela ficar retida, ela só vai ter valor enquanto ela tiver pendente de análise em relação ao período de apuração que se refere. Então, ela não vai produzir efeito, ela não vai ter validade enquanto ela não seja liberada. Então, cuidado, pessoal. Mandou PGDAS, retifiquei PGDAS. Se o PGDAS ficar retido, vou ter que verificar o que aconteceu, porque ele pode ser liberado quando eu apresentar alguma documentação que comprove aquilo, ou ele pode ser rejeitado, e quando ele for rejeitado, o que é que vai acontecer? Não tem validade aquele PGDAS retificado. Então, olha o quanto isso é importante para a gente, certo? Olha a informação, como vai fazer com que a gente tenha um certo cuidado. Então, vamos ter cuidado com essa questão de estar retificando o PGDAS, certo? E ele também não vai produzir efeito quando for o quê? Quando ele for rejeitado, certo? Foi rejeitado, não vai produzir mais nenhum efeito. Então, olha aí as alterações que nós tivemos com relação ao Simples Nacional, né? Então, o Simples Nacional agora, essa questão de retificar PGDAS não é tão simples assim como o pessoal comenta, né? Então, pessoal, lembrando, né? Recapitulando aí, nós tivemos 2 resoluções do Comitê Gestor que foram publicadas no dia 6 de dezembro, elas foram editadas dia 3, e essas 2 resoluções, a primeira só diz respeito, que é a 149, só diz respeito com relação ao que? Aos estados que têm um sublimite de 1.800.000. Porém, né, a resolução 150 que tem essas mudanças todas, né, que é a que estão comentando que vai ter revogação da mesma, porque o nosso presidente colocou nas suas redes sociais dizendo: determinei a revogação da resolução do Comitê Gestor. Então ele colocou bem isso mesmo no Instagram. Porém, o que acontece, né, e como a gente estava comentando aqui, essa resolução 150, porque houve algumas atividades que foram excluídas do MEI e que gerou várias polêmicas com relação a isso. Deixa eu ver algumas perguntas aqui, como é que tá. O que acontece? O que acontece? Com relação ao faturamento, RM e contabilidade aqui, a empresa que tem até 360 mil, ela é microempresa, certo? A empresa que fatura acima de 360 mil, ela é ME, então é o porte que você tem lá. Então tem que verificar o seu estado aí, como é que está funcionando. Aqui no meu estado mesmo não se coloca mais no CNPJ o porte da MEPP, porque no cartão CNPJ mesmo já tem um campo específico para isso, certo? Então, o que acontece? Enquanto o varejo Simples Nacional venda monofásica, utiliza o tal. Olá, Roberto. Com relação ao Simples Nacional, venda mercadoria monofásica, com relação, posso usar o CST. Então, com relação a CST de PIS e COFINS, a gente pode conversar. Nesse momento eu não vou passar porque como eu não estou com relação aqui, eu não estou com relação de ICO, mas assim, se você tem mercadoria que é monofásico, o que acontece? Quando você revender essa mercadoria, você não vai pagar mais PIS e COFINS monofásico com relação a isso, certo? A empresa que foi excluída do Simples Nacional pode solicitar o retorno quando? Tem que verificar aqui é o I9 Contabilidade. I9 Contabilidade tem que verificar o motivo dessa exclusão, certo? Porque existem vários motivos de exclusão do Simples Nacional. E alguns motivos, né, dessa exclusão do Simples Nacional, se ocorrer de ofício, que é o caso que tem acontecido aí pelo que estou entendendo, o que pode acontecer? Existem alguns casos que a empresa só pode retornar para o Simples Nacional depois de 3 anos. Então não é assim, fui excluída do Simples Nacional esse ano, em janeiro eu posso voltar. Não, tem que verificar o motivo, certo? Tem alguns motivos que você é excluído do Simples Nacional e só retorna depois de 3 anos, que é um fato impeditivo com relação a isso.
E esses 3 anos ele pode ser postergado, majorado para 10 anos. Então, olha que cuidado que tem que ter as empresas. Então, vocês que trabalham com as empresas do Simples Nacional tem que ter muito cuidado, porque antigamente era assim, ele excluía do Simples Nacional, próximo ano tinha. Então, tem algumas regras que diz o seguinte: existem alguns incisos na Lei 123, que é a Lei do Simples Nacional, que vai listando algumas situações que faz com que a empresa que é excluída do Simples Nacional só retorne à atividade de Simples, no caso a opção de Simples Nacional, depois de 3 anos. Mesmo que regularize tudo, é fato impeditivo disso. E como eu tenho ministrado algumas aulas de Simples Nacional por aí, né, no Brasil, eu tenho levado para minhas turmas a estatística de cada estado, e tem estado aí que está excluindo mesmo a empresa do Simples Nacional e que retorna só depois de 3 anos. Então tem que ter cuidado aí, certo? E 9 com relação a isso. Tem que ver qual o motivo dessa exclusão, certo? Eron, boa tarde. Confirmando, a revogação referente à exclusão de atividade do MEI, a resolução 150 permanece sem este item, é isso? Não, é o seguinte, Eron. É o seguinte. O nosso presidente se pronunciou dizendo que vai revogar a resolução do Comitê Gestor 150. Só que ele ainda não revogou, e o que aconteceu foi o quê? No portal do Simples Nacional foi colocada uma observação dizendo que as atividades do mês serão revistas, estão sobre revisão. Então, eu entendo que não é que vai haver revogação da resolução do Comitê Gestor. O que vai haver é uma revisão das atividades que foram colocadas na resolução 150 como atividade impeditiva de estar no Simples Nacional. Então, pessoal, o que acontece? Então, o pessoal perguntando aqui, o William está dizendo o seguinte: uma empresa teve dívida e não conseguiu regularizar e recebeu notificação de exclusão. Posso parcelar em janeiro e pedir inclusão novamente? Tem que verificar qual o motivo, como é que está. Já recebeu essa notificação? Em regra, sim, certo? Em regra, se conseguir excluir, se conseguir zerar o débito, se conseguir regularizar, você tem até 31 de janeiro para fazer uma nova opção. Então tem que ter um certo cuidado aí com relação a qual o motivo dessa exclusão que tem dito aqui, certo, William? Então, pessoal, estamos caminhando aqui para o final da nossa live. Espero que vocês tenham gostado, porque são novidades que vêm do nosso dia a dia constantemente. Simples Nacional não é tão simples assim, como eu gosto de dizer para os meus alunos, né? O problema é que às vezes as pessoas acham que simples a situação é mais simples do que tudo, e acaba não tendo nesse detalhe, verificando esse detalhe com relação a tudo isso. Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês pelo momento, né, de a gente poder compartilhar um pouco essa informação dessas 2 resoluções do Comitê Gestor, né, que tem uma alteração muito grande no nosso dia a dia. Nós que somos contadores, nós que trabalhamos com consultoria, né, principalmente com o pessoal quando você vai fazer a abertura da empresa, principalmente quando você trabalha com o MEI, né, que eu vi que algumas pessoas colocaram aqui que tem relação com relação a isso, com relação a já estar atendendo o MEI. Então, só cuidado aí se vocês tiverem aí com relação a ter um salão de beleza. Então, o salão de beleza, ele não pode ser MEI, certo? Assim, se ele for fazer parte do salão de beleza na feira, vende acarajé, está com 107 mil de auto de infração por descumprimento no Simples Nacional. Então, tem muita gente aí nesse número de empresas sendo autuadas, e muitas vezes por quê? Por não estarem verificando esses detalhes da lei do Simples Nacional. E porque é bom o Simples Nacional, tem que verificar se é bom também, porque o pessoal às vezes fica dizendo que Simples Nacional é a melhor opção, e nem sempre é a melhor opção, né? Então, é justamente isso que a gente tem que fazer. E outra coisa, a partir do momento que o governo também nos dá esse benefício, ele também nos cobra também algumas questões. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso, certo? Rony está dizendo aí, muito obrigado por esclarecer esses pequenos detalhes. Isso mesmo, né? Então é isso mesmo. Então esses detalhes nós estamos aqui para compartilhar conhecimento com vocês. Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês, né? E nos encontramos em outro momento. Até lá, eu sou o professor Rodrigo Dias Rosa, né? Então quero agradecer a NIC Treinamentos
né, por essa oportunidade também de podermos compartilhar conhecimento de qualidade com vocês, porque esse é o nosso desafio, né, e esse é justamente a nossa meta, que é mudar esse país com educação, mudar a vida das pessoas com educação. Então, até mais, pessoal. Muito obrigado.